E agora estamos de volta e vamos para o primeiro episódio da nossa nova coluna deste programa, Mente Aberta, com o nosso querido psiquiatra, Dr. Maurício Gadben. É Gadben. Gadben. Até o ano que vem eu vou saber falar direitinho, doutor. Você acredita em mim? Acredito. Confia em mim? Bom, semana passada o Dr. Maurício esteve aqui, nós batemos um papo gostoso sobre como vai ser essa coluna, né? Como é que vai ser esse momento aqui, Mente Aberta. Então ele trouxe pra gente já alguns temas e já deu abertura para que vocês de casa possam mandar histórias, vivências, reflexões, assuntos que vocês querem que sejam discutidos aqui. Pode mandar a sua história, pode mandar a sua angústia, pode mandar aqui aquele nozinho que está fazendo com que você não consiga respirar com a vida, né, doutor? Na verdade, nós queremos dar voz a você. Nós queremos usar o nosso conhecimento, o pouco que a gente sabe, para poder tentar te ajudar a refletir um pouco mais sobre sua vida, para poder tentar refletir em ações que você precisa tomar, para você se conhecer um pouco mais e, a partir disso, poder agir. Nesse sentido, você pode se comunicar conosco, trazer aquilo que está te angustiando, aquilo que está te fazendo sofrer, aquilo que você queria entender melhor. Se a gente puder ajudar, nós estamos aqui para isso. Muito bem. E para isso, nós vamos te dar 3 canais. Você pode mandar um e-mail para a gente no maisestilo@redemais.tv.br. Pode mandar também para o e-mail do Dr. Maurício. Maurício Gadben, G-A-D de dado, B de bola, E-M, mauriciogadben@hotmail.com. E pode também mandar para a gente o seu WhatsApp para o 35 9 8403 3011. Pode mandar também sua mensagem pelo WhatsApp. Todas essas mensagens serão encaminhadas para o Dr. Maurício, que vai fazer aqui toda a organização desses temas para que eles possam ser trazidos para o programa toda terça-feira, durante o Mais Estilo. Você não precisa se identificar se não quiser. Às vezes é uma coisa muito íntima, muito pessoal. Não tem problema nenhum, né, doutor? Não, de forma nenhuma. Você sinta que você não está participando de uma consulta, não é uma consulta. Nós estamos aqui para poder conversar sobre problemas que normalmente as pessoas, de uma forma comum, atravessam, para tentar ajudar a refletir sobre determinadas situações e assim ajudá-lo a dar uma solução melhor, entrar por um caminho diferente, buscar de forma criativa uma solução para a sua vida. Muito bem. Então, para começar esse programa, eu já me sinto, como é que fala, à vontade para poder discutir um assunto muito íntimo meu, muito pessoal. Lembrando que na semana passada você disse que falaria sobre depressão, não é? Então, eu refleti e achei que eu poderia ser a primeira a trazer uma história para esse programa, para essa coluna. Então, eu gostaria de trazer a minha história. Há 5 anos atrás, eu perdi meu emprego na TV. Eu descobri uma doença da minha filha que que me balançou. Eu perdi meu carro numa batida, perdi a moça que trabalhava na minha casa. Foram uma série de perdas e eu não fui notando, doutor. De repente, eu me vi numa escuridão. Eu me vi sem vontade de comer, sem vontade de tomar banho, sem vontade de cuidar dos meus filhos, sem vontade de sair de casa e mais sem vontade de levantar, sem vontade de abrir o olho. Ali eu percebi que alguma coisa estava errada. E já tinham 9 meses que eu estava cada vez me afundando mais dentro de mim. E percebi e fui diagnosticada com depressão. E disso, várias coisas começaram a acontecer na minha vida, como vontade de morrer, desistir da vida, sem vontade nenhuma. Se tá algum problema, vou passar na rua, um carro vai me atropelar. Tô nem aí. Uma ausência absoluta, na minha opinião, de alma. Ausência absoluta de alma. Eu era um ser. Doutor, vamos começar por aí. O que é essa danada dessa depressão? Eu acho que, nossa, é importante que a gente diga que, assim, essa conversa que eu estou tendo com a Angélica aqui é a primeira vez. Sim. Nós não conversamos sobre isso. Antes um pouco.
eu acho que tem algumas coisas muito importantes que ela disse aqui. E a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre tudo isso que você trouxe, né? Quer dizer, de forma tão íntima, de forma tão generosa, se colocando, como até representando esse tema que nós vamos tentar conversar um pouco aqui hoje. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa de tentar entender disso que a Angélica disse foi que quem vê cara não vê coração. Quer dizer, quem olha para a Angélica, bonita, inteligente, extrovertida, falante, uma pessoa cheia de recursos pessoais para lidar com a vida, não imagina que passou por todo esse sofrimento, por essa angústia, por esse momento da vida assim tão dramático. Quer dizer, quem vê cara não vê coração. Não é porque nós estamos falando daquilo que está à nossa frente que nós estamos falando do íntimo da pessoa. Intimidade não tem nada a ver com exame ginecológico. Intimidade tem a ver com conversar. Quando a gente conversa com o outro de verdade, é que a gente chega na intimidade do outro. Quando essa conversa aprofunda, é que a gente tem a ver um com o outro de verdade. É só numa conversa verdadeira que a gente descobre quem é o outro. É só na convivência, numa convivência permeada por discurso, por conversa, por contato, por repetição de contato, é que a gente vai encontrar o outro. Quer dizer, se você imagina que você conhece alguém, porque você ouviu falar dessa pessoa, você não conhece. E nisso nós já estamos aqui fazendo uma distinção muito importante entre corpo e mente. Quer dizer, se você tem um corpo perfeito, se você tem um corpo malhado, um corpo... não quer dizer que também você está feliz ou que você está bem com você mesmo, porque você tem aquele corpo que você tanto desejou. E aí a gente já começa a cair nos tempos atuais em que as pessoas investem muito no ter, ao invés de buscar o ser. Quer dizer, as pessoas investem muito no corpo, ao invés de cuidar das suas mentes, ao invés de cuidar do seu coração, ao invés de cuidar dos seus relacionamentos, dos seus afetos, dos seus sentimentos. Então nós vivemos tempos muito difíceis, tempos de superficialização, como eu dizia, de tudo e esquecimento daquilo que a gente é de verdade, daquilo que a gente é por dentro. E nesse sentido a gente pode dizer que nós vivemos tempos de uma ética muito duvidosa. Ética é uma palavra que diz respeito àquilo que a gente é. Quer dizer, e eu conheço a ética de alguém pelas escolhas que ele faz. Nesse sentido, se nós escolhemos, se nós investimos muito mais naquilo que é concreto, naquilo mais, que é corporal, que é superficial, a gente está abrindo mão de considerar tudo que o ser humano de verdade é. Aquilo que ele é no seu íntimo, aquilo que ele é desde a sua criação, aquilo que ele construiu e com o qual ele se projeta no mundo e se faz conhecer. Então vamos lá. Então a Angélica está mostrando uma coisa importantíssima. Não é porque você tem dinheiro, não é porque você é inteligente, não é porque você tem vários diplomas, não é porque você tem um bom emprego que você é feliz. Não é porque você é um monte de coisa que por dentro você está bem com você mesmo. E o poder que a mente, o poder que a cabeça da gente tem sobre todo o resto da vivência é uma coisa impressionante, porque muitas vezes uma pessoa que está fisicamente doente, mas se ela está bem com a cabeça, ela consegue lutar. Um câncer, por exemplo, que é uma doença tão... Importantíssimo. Né, tão difícil, mas a gente consegue ver pessoas fortes que enfrentam o câncer, por exemplo, de uma forma tão tranquila, porque a cabeça está boa. Agora, se a cabeça estiver ruim... Vamos voltar um pouquinho a falar da depressão, porque nesse sentido, eu construí até uma lei. Eu tenho uma lei na minha cidade que eu que editei, eu que construí, que diz respeito exatamente a isso. Ela fala assim que ela capacita equipes de PSFs para identificarem quadros de depressão em pacientes cardiopatas. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, o cara teve um infarto... nós precisamos ficar atento nele. Ficar atento, porque se ele entrar em depressão, ele vai deixar de caminhar, ele vai deixar de fazer exercício, ele vai deixar de alimentar direito, ele não vai querer mais tomar o remédio na hora certa.
Isso vai... Na patologia dele. Se bobear, ele vai ter outro infarto, porque ele vai se abandonar. Então nós precisamos ficar atentos a quadros de depressão em pacientes que tiveram, por exemplo, eventos cardíacos, ou quadros de depressão em pacientes que tiveram câncer, como você falou. Qualquer gripezinha deixa a gente meio abatido, meio triste. Quer dizer, imagine essas doenças mais graves. Então, a doença mental, ela sempre acompanha a doença física. Você pode estar doente de qualquer parte do seu corpo. Você precisa considerar os aspectos emocionais que estão por trás disso, até para você poder fazer, de fato, um tratamento de uma forma integral. Mas vamos voltar a falar um pouco sobre depressão. Depressão é uma doença. Depressão é uma doença que tem causa e tem tratamento. O que é depressão? Depressão não é tristeza. Tristeza é um sentimento normal. Ansiedade é um sentimento normal. Esses sentimentos passam a ser considerados doença quando eles começam a comprometer a sua vida. Quer dizer, você deixa de dar de mamar para o seu filho, você deixa de ir ao trabalho, você deixa de ter relação sexual, você perde o prazer de viver. Isso a gente chama de depressão. Isso a gente chama de uma doença a partir de um comprometimento do seu dia a dia, da sua vida. Olha, uma tristeza que não passa. Se você perde alguém, se morreu alguém da sua família, se você perdeu um emprego e você ficou triste, isso é normal. Você está normal. O problema é quando isso se Dura mantém, muito tempo, vai prolonga, durando, né? vai durando e já te compromete. Sua família começa a ficar preocupada com você e aí aquilo se arrasta. Então essa tristeza muito profunda, que a gente chama também de melancolia, associada a uma falta de interesse, uma perda de vontade de tudo, de fazer tudo. Quer dizer, eu tinha prazer antes de me alimentar, não tenho mais. Eu tinha prazer de ter relação sexual, não tenho mais. Eu tinha prazer de conversar com as pessoas. Não, eu quero agora ficar trancado no meu quarto, sozinho, no escuro. E um cansaço excessivo, uma falta de vigor, uma fatigabilidade. Querer dormir o dia inteiro ou perder o sono. Por um cansaço. Esses 3 sintomas, eles são fundamentais para a gente dizer, meu caro, você está deprimido. Meu querido, você precisa de ajuda porque você está deprimido. Além desses sintomas, como esse que a Angélica nos disse aqui, ou você tem sono demais, ou você perde o sono. Normalmente, se é uma depressão acompanhada de ansiedade, você perde o sono. Ou então você passa a ter ideias de ruína, ideias de autoextermínio, ideias de suicídio mesmo. Quer dizer, você começa a pensar só coisas ruins a respeito de você. Você deixa de achar que você tem algum valor, você começa a ter sentimentos de insuficiência. Então, assim, quando você coleciona todos esses sintomas, por exemplo, o apetite, normalmente você perde o apetite, já não quer mais comer, porque não tem mais prazer. Ou então você começa a comer demais, mais do que o comum, também em depressões acompanhadas de ansiedade. Nesse sentido, meu querido, você está doente, você precisa de ajuda. Você precisa ter humildade de saber que você precisa de ajuda. Doutor, esse é um ponto importantíssimo, a ajuda. Muitas vezes as pessoas não querem nem pedir ajuda. Às vezes precisa de alguém de fora para perceber isso. E mais... Como é que foi no seu caso, Angélica? No meu caso, eu me fechei. Eu me fechei. Eu falei, não preciso de ajuda. Não preciso de nada. Eu escondi de todo mundo. Eu escondi. Eu fiquei 9 meses, não contei para absolutamente ninguém que eu estava passando por aquilo. E meu marido estava achando que eu estava irritada, chata, uma mulher difícil. Mas tão importante quanto isso é pensar que muitas vezes a gente fala assim, não, eu não vou ao psiquiatra, eu não estou louca. Uhum. Quem vai ao psiquiatra é doido. Eu não vou tomar remédio. Remédio vicia. Remédio deixa a gente dependente. Então a gente começa com uma série de dificuldades, coloca uma série de obstáculos para isso, que a gente precisa aceitar para a gente vencer essa depressão. A gente precisa aceitar que precisa de tratamento médico, sim, precisa ir ao psiquiatra, precisa tomar medicamento, muitas vezes por um determinado tempo, às vezes por um tempo até prolongado. Eu tomo medicamento até hoje. Mas é claro que já está tudo tranquilo. Mas ainda preciso desse medicamento. Se fica sem tomar, pau quebra, né? Gente, olha que coisa séria que ela está nos dizendo e de um valor tremendo no sentido da gente poder estar aqui hoje conversando sobre isso para tanta gente
e poder ajudar as pessoas a enxergarem que precisar de ajuda, precisar do outro é uma coisa normal. Isso tem a ver com a nossa condição de seres humanos. Exatamente porque nós somos humanos que nós precisamos do outro. Nós não nascemos prontos, nós precisamos do outro para nos fazer e nos tornarmos alguém capaz de viver, capaz de lidar com as adversidades, com as dificuldades, com o sofrimento da vida. Bem, a Angélica está dizendo o seguinte: existia um preconceito tremendo contra você procurar um psiquiatra. E contra a depressão também, as pessoas têm vergonha de dizer que tem depressão. Olha, é muito importante que a gente se dê conta de que esse preconceito, ele atrapalha, ele obstaculiza, ele impede que muitas pessoas possam ter ajuda. Cada vez mais esse preconceito está sendo quebrado. Ele não faz sentido. E hoje em dia, o que eu escuto muito mais, após tantos anos, o que eu escuto muito mais é assim, a alegria da pessoa sentir que ela tem um psiquiatra. Ela diz assim: não, ele é o meu psiquiatra. E se sentir tranquila por isso, e se sentir segura de ter o seu psiquiatra, de ter o seu psicólogo, de ter o seu profissional um psicanalista que a atenda. É alguém com quem você vai dividir sua intimidade, é alguém que vai buscar respostas para suas angústias, para suas perguntas, é alguém com quem você pode contar, especialmente se você não estiver bem. Então, assim, esse preconceito, além dele atrapalhar, ele impede que as pessoas possam ter acesso a tratamento. Então, dessa forma, a gente poder divulgar isso aqui e dizer assim: não, o seu caso tem solução, o seu caso tem ajuda, você pode procurar um profissional que você vai ser ouvido, vai ser compreendido na sua dor, no seu sofrimento, e nós vamos buscar formas de ajudá-lo. E o bacana disso tudo, até contando a minha história, é que passando por todo esse problema, passando por toda essa questão da depressão, hoje eu vivo melhor, eu vivo mais feliz. Porque eu sei o que é a escuridão, eu sei o que é a dificuldade de viver. Então hoje eu quero viver intensamente todos os dias. Cada dia eu vivo dando valor a cada momento que eu vivo. E isso é muito importante, porque a gente vê que passa. Passa. Eu hoje trato a depressão como eu trataria uma rinite alérgica. Eu sempre falo isso. Para mim, a depressão é como uma rinite, aquele problema que você sabe que você tem, que você vai passar a vida inteira convivendo com ela e você só tem que evitar aquilo que vai desencadear a rinite. Então, eu imagino o que é que me dá o start na depressão. É só eu evitar esses problemas e convivo com ela sem crises. Na verdade, nós não estamos acostumados. A nossa civilização, a nossa sociedade, particularmente, não está acostumada a considerar os aspectos afetivos das pessoas. Todos nós temos sentimentos, todos nós temos questões íntimas e pessoais, todos nós temos as nossas fantasias. E a partir de tudo isso é que nós construímos o nosso mundo, é a partir disso que nós nos relacionamos. Os relacionamentos nunca são fáceis, eles sempre são precedidos de fantasias a respeito do que eu espero do outro. Expectativas do que o outro tem de mim. Quer dizer, assim, e nesse encontro, o fim da conversa é sempre um entrosamento, e aí nós vamos ver se a gente vai continuar juntos ou não. Quer dizer, no sentido de que nós podemos nos ajudar. É muito importante você entender que se você estiver com alguém com quem você não tem, que essa pessoa não te ajuda, é muito importante a gente saber que o outro não pode ser uma cruz para ser carregada. O outro ele tem que ajudar a gente a carregar a nossa cruz. Quer dizer, nós precisamos do outro porque a cruz da vida é muito pesada. Nós precisamos do outro porque sozinhos a gente não consegue. Porque nós somos incompletos por natureza. E o outro nos ajuda a nos completar um pouco mais. Mas não é responsabilidade do outro a nossa felicidade, é responsabilidade nossa. E que esse outro colabore, né? Não, e que a gente também colabore com o outro na felicidade dele. Com certeza, é uma troca. Doutor, nosso tempo acabou. Mas estava tão boa essa conversa. Eu adorei contar isso para vocês, poder dividir esse momento meu com vocês. Divida o seu também. Traga a sua questão, traga aqui suas angústias, o que você quer conversar, o seu problema, aquele problema pontual, aquele problema que já se estende há muito tempo. Pode mandar para a gente, pode mandar para o nosso e-mail, maisestilo@redemais.tv.br, para o e-mail do Dr. Maurício. mauriciogadbem@hotmail.com.
e também para o WhatsApp 35 98403 3011. Manda pra gente a sua história, que nós vamos trazer aqui no programa, assim como eu trouxe a minha. Olha, a Angélica esperou 9 meses para poder buscar ajuda. O bebê também espera 9 meses para poder nascer. Quer dizer, é um tempo difícil, um tempo de sofrimento, mas se você puder, depois disso, nascer para uma vida nova, se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa nova, vai valer a pena. Com certeza. Eu renasci e sou completamente apaixonado por essa mulher que eu me tornei. Doutor, muito obrigada. Semana que vem você volta com mais um tema, com mais uma reflexão, de acordo aí com as histórias dos nossos telespectadores no nosso Mente Aberta. A gente se encontra. A gente se encontra, nós que lutamos pela vida. Isso aí. Perfeito. E nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.